Olá pessoal, esse é o segundo vídeo da série em que a gente está dando 12 dicas para a gente economizar. No primeiro vídeo eu falei de 2 dicas, nesse vídeo eu vou falar de outras 2 dicas. Se você gostar do vídeo, por favor não esqueça de dar o seu like, de se inscrever no nosso canal, isso tudo vai nos ajudar e também garante que você vai ser avisado de novos vídeos que a gente postar, ok? Então, por favor, não esqueça disso no final. Nas outras 2 dicas que a gente quer dar hoje, a gente então vai falar da terceira dica, que é conheça suas dívidas e economize com juros. Quando a gente fala de juros, talvez seja esse grande buraco negro da nossa vida financeira, né? Há uma cultura, há um entendimento da parte da maioria das pessoas de que assim, quando vai contrair uma dívida, avalia apenas assim o montante da parcela, qual o valor da parcela. Se a parcela é pequena, cabe no meu bolso, então eu posso contrair a dívida. Esse é assim o entendimento comum das pessoas, é o mais natural que as pessoas fazem. Mas é aí que mora o perigo. Por quê? Porque às vezes quando você termina de pagar todas as parcelas da sua dívida, você vai perceber que você já pagou talvez 2 vezes o valor original. Então, por exemplo, se você compra um bem que custa R$ 1.000 e você divide em não sei quantas parcelas pequenas, depois quando você soma todas as parcelas no final você vai ver que você pagou R$ 2.000 ou até mais. Você poderia ter comprado 2 objetos daquele que você queria, né? Então, os juros realmente é um grande assim consumidor, né, das nossas finanças. A gente tem que ter muito cuidado para saber as dívidas que a gente está tomando, né, os parcelamentos que a gente está fazendo. Será que eu não estou pagando juros demais? Será que no final eu não vou estar pagando muito mais, 2 vezes mais aquilo que eu efetivamente contraí, né, o dinheiro que eu peguei emprestado ou o bem que eu comprei? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então, a primeira coisa que você deve fazer para se precaver disso é o seguinte: não olhe apenas a parcela do seu financiamento, mas olhe assim a taxa de juros que está sendo cobrada ali. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Vamos imaginar essa situação aqui. Olha só, você quer comprar um produto que custa R$ 1.000 e aí o vendedor vem e te oferece para pagar em 12 parcelas de R$ 166,67. Aí você olha para a parcela, analisa essa parcela e pensa: nossa, acho que realmente é uma parcela pequena, cabe no meu bolso. Eu acho que eu posso pagar isso facilmente. Esse é o raciocínio que a maioria das pessoas tem. Não é você, se você pensar assim, você não é diferente da maioria das pessoas, né? Muita gente pensa dessa forma. Mas agora olha essa outra tela aqui. Faz essa conta aqui comigo. Se você realmente fizer 12 parcelas, né? 12 parcelas de R$ 166,67, vai dar um total de 2.004 centavos. O produto era R$ 1.000 e agora você vai ver que você pagou R$ 2.000, quer dizer, o dobro do valor do produto. Ou seja, você pagou por uma unidade do produto o valor correspondente a 2 unidades do produto. Isso realmente assim, é um absurdo, né, se a gente pensar. Imagina se você tivesse, por exemplo, ao invés de ter comprado com essas parcelas, se você tivesse guardado esse dinheiro, poupado, né, 12 parcelas mensais de R$ 166,67, guardado esse dinheiro mensalmente e aplicado em alguma aplicação financeira, né? O que você ia ter aí? No final de 12 parcelas você teria os R$ 2.000, né, que são 12 vezes 166,67 e mais ainda os juros da aplicação financeira. Ou seja, no final de 12 meses, se você aguardasse um pouco mais, você teria condições de comprar 2 unidades do produto e ainda sobraria o dinheiro referente aos juros, né, que você ganhou, os juros da aplicação financeira. Ou seja, e ainda talvez até um pouco mais, porque se você está com dinheiro na mão, você pode negociar um desconto, né, de compra à vista. Se está comprando à vista, você pode negociar um desconto. Você pensa a economia que você faria. Quer dizer, ao invés de você pagar R$ 2.000 e comprar apenas uma unidade do produto, se você aguardasse os 12 meses, né, e economizasse esse valor de R$ 166,67 mensalmente e aplicasse esse valor,
O seu poder de compra seria 2 vezes aquele que você teria, né, no início. Entende qual é a situação aqui? Muitas pessoas, quando estão assim diante de uma proposta como essa, acabam achando assim, não, realmente a parcela é pequena, eu vou contrair esse empréstimo, não tem problema, cabe no meu bolso. E aí o que acontece? Não só fazem isso, como se animam a gastar mais, a contrair mais empréstimo, a comprar mais um objeto. Então isso vai, o que vai acontecendo? Os juros vão comendo o seu dinheiro. Essa é a expressão, comendo o seu dinheiro. Imagina o quanto de juros essas pessoas estão pagando, né? Sem analisar o percentual de juros que elas estão pagando, mas só analisando a parcela, o tamanho da parcela. Isso é muito perigoso. Então, assim, a primeira coisa que você tem que pensar, analise sim a parcela, mas também analise principalmente a taxa de juros que você está pagando. Isso é muito importante. Porque tem uma pegadinha no mercado que muita gente não conhece, não sabe e acaba se complicando com isso. Principalmente quando você vai contrair um empréstimo no banco. Quando você chega no banco e vai contrair um empréstimo, o gerente chega para você e faz aquela proposta maravilhosa. Quando você pergunta da taxa, mas qual a taxa de juros? Aí ele vai lá e te dá uma taxa. E que quando você ouve aquele valor, aquela taxa de juros, aquele percentual, você imagina assim, não é uma taxa alta, né? Eu vou contrair esse empréstimo. Só que existe uma coisa chamada CET, C-E-T, que quer dizer custo efetivo total. O que quer dizer isso? Quando você vai contrair um empréstimo, você tem lá a taxa de juros, que é a taxa oficial ali dos juros, né, principal, só que junto daquilo ali você vai ter IOF, que é um imposto sobre transações financeiras, você vai ter aí também custos administrativos, taxas administrativas, às vezes você vai ter um seguro incluído ali, e que na verdade tudo isso vai compor o valor da sua parcela, o valor da sua dívida. Então, quando você coloca tudo isso dentro de um bolo só, você vai ver que a taxa de juros cobrada não é só aquela que o gerente te falou, a taxa de juros oficial, mas é um conjunto de coisas que agregou e fazendo com que a taxa ficasse muito maior. Então, a isso a gente chama de custo efetivo total, CET. Então, esse CET é muito importante. Quando você vai contrair então um empréstimo, conversar lá com o seu gerente, você tem que perguntar para ele: essa taxa de juros que você está me passando é o quê? É só os juros ou já é o custo efetivo total? É o CET? É tudo está incluído aí dentro? Para que ele tenha a obrigação de te passar esse CET. Só que por algum motivo, né, que a gente sabe muito bem, eles às vezes esquecem de passar essa informação para o cliente. E aí o cliente fica vendido, contrata o empréstimo e na hora que ele vai pagar, ele vai ver que ele não pagou aquela taxa de juros, ele pagou muito mais. Então, sempre antes de fechar o contrato, você tem que perguntar qual é esse custo efetivo total, esse CET, para saber se... E ainda depois que ele te der esse percentual, esse valor, você ainda pergunta, tá tudo incluído aí ou ainda falta alguma coisa? Porque o seguro morreu de velho, né? Então é importante a gente ter certeza que tudo está incluído aí. Também não feche o contrato nessa mesma hora. Peça um tempo, diz que você precisa pensar, vai para casa, coloca tudo no papel, veja assim, o montante que vai sair esse financiamento para você no final. Aquela conta que a gente fez, que eu te mostrei ali agora há pouco, né? Você fazendo aquela conta, você vai perceber se quantas vezes você está pagando aquele valor que você está pegando emprestado. Se aquilo está realmente sendo um bom negócio ou se é um bom negócio só para o banco, né? Então presta atenção nisso. Cuide com os juros que você está contratando. Nunca se apegue apenas ao valor da parcela. E também entenda que esses juros, ele tem essa pegadinha aí, de que nem sempre é informado para o cliente a taxa do custo efetivo total, né, do CET, né, o valor total desses juros. Né? Por isso é sempre importante você confirmar com o seu gerente. O outro ponto que eu queria falar é renegociar e pagar a sua dívida. Essa é a nossa quarta dica, né? Renegociar e pagar as suas dívidas. Dívidas sempre é uma dor de cabeça para a gente, né? A gente dorme pensando naquilo que a gente tem para pagar.
E se você colocar no papel todas as suas dívidas, e já entendendo agora um pouco mais sobre a questão dos juros, e aí você sempre vai tentar ver se você consegue priorizar o pagamento daquilo que tem juros maior. Por quê? Porque aquilo que eu te falei, os juros vai comendo as suas finanças. Então, quanto maior a taxa de juros, quanto maior os juros que você está pagando, mais o seu dinheiro está sendo consumido por uma coisa que não está te trazendo benefício nenhum. Não é um bem que você está comprando, mas é simplesmente os juros que você está pagando, né? E que está consumindo as suas finanças. Algumas pessoas fazem, por exemplo, com financiamento de carro, é muito comum fazer isso. Você tem lá o financiamento, tem aquele carnê com várias parcelas, né? E se você se organizar financeiramente, que é uma dica que a gente colocou no primeiro vídeo, e você conseguir economizar um pouco mais de dinheiro, você pode pagar talvez a parcela que está vencendo nesse mês e pagar a última parcela. Sempre assim, a parcela vencendo no mês e a última. Com isso, você vai reduzindo o tempo de pagamento daqueles juros. Só que aí é importante verificar o seguinte: quando você paga a do mês, ok, do vencimento você vai pagar naquele valor que está ali no carnê. Porém, se você for pagar hoje a parcela que vai vencer lá no final, você tem que ter um desconto no valor da parcela. E isso também é uma outra pegadinha que muitos bancos, eles inicialmente querem que você paga o valor que está ali no carnê, que é o valor para você pagar um vencimento lá na frente. Ou seja, se você vai pagar uma coisa que está vencendo lá na frente, você vai pagar agora, você está antecipando. Então você precisa ter um desconto. E esse desconto é exatamente tirar a parcela de juros que está cobrando de hoje, que é o dia que você está pagando, até o vencimento daquela parcela. Ou seja, ali tem um tempo de juros que precisa ser tirado. Então, quando você tem que pedir ao banco, não, eu quero que você traga valor presente essa parcela que está vencendo lá no futuro. Então, é sempre importante isso. Tenta negociar as suas parcelas, tenta pagar, antecipar as suas parcelas para que você consiga reduzir os juros que você está pagando. Outra dica importante é você procurar trocar de dívida. Isso é um tema relativamente novo, muitas pessoas não falavam nisso até pouco tempo atrás, e o que é o seguinte, que alguns bancos, na verdade todos os bancos, acho, compram dívidas de outros bancos. O que é isso? Comprar dívida. Digamos, eu tenho uma dívida com o banco X lá, e essa dívida está alta, eu estou pagando, e eu encontro no banco Y um financiamento com taxa melhor do que aquela que eu havia contraído no banco X. O que eu posso fazer? Eu posso ir nesse banco Y, que é o destino onde eu quero ficar, e dizer para ele, eu preciso de um financiamento no valor de tantos reais, que vai ser um valor suficiente para você pagar todas as suas dívidas com outro banco ou com outros fornecedores, mas eu quero esse financiamento nessa taxa que você está me propondo, que é uma taxa atrativa. Ou seja, se você consegue, então, esse financiamento com uma taxa muito mais atrativa, menor, uma taxa de juros, você pode pegar o montante que você pegou ali nesse outro banco, pagar suas dívidas que são mais caras, que tem taxa de juros mais caras, e aí então você fica com uma dívida nesse banco Y, nesse novo banco, porém com juros muito menor, né? Então você vai pagar parcelas menores, vai pagar juros menores, isso tudo vai fazer muito bem para suas finanças. Então sempre lembra disso, você pode chegar num outro banco e dizer, eu preciso de um financiamento, em contrapartida eu posso trazer minha conta bancária para cá, mas eu quero um financiamento com juros atrativo para que eu possa quitar minha outra dívida no outro banco e ficar então só com vocês aqui, só com esse banco novo aqui. Isso muitos bancos fazem exatamente para isso, para cativar o cliente e então conseguir o cliente para eles. Você pensa, você era cliente do banco X e agora o banco Y, que precisa captar cliente, ele agora, por causa desse financiamento, ele consegue te trazer como cliente dele. Então você deixa de ser cliente do banco X e passa a ser cliente do banco Y.
Sobrando um dinheirinho no final do mês, é sempre aquilo que eu falei, tenta antecipar. Antecipa parcelas, para quê? Porque melhor do que você ficar com dinheiro sobrando, a tendência de você ter o dinheiro sobrando é você gastar aquele dinheiro com coisas supérfluas. Então é melhor, se sobrou um dinheirinho, tenta lá antecipar uma parcela, para que você corte, reduza esses juros o máximo possível que você puder. Por quê? Porque juros realmente não te traz benefício nenhum. Na verdade, é só um consumidor das suas finanças. Tá? Então fica aqui as nossas duas novas dicas, né? Que é você realmente conhecer as suas dívidas, economizar com juros e negociar, renegociar. A segunda dica de hoje, né, que é a nossa quarta dica do total de 12, é renegociar e pagar as suas dívidas. Ok? Vou ficando por aqui. Novamente quero te pedir que você, se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se puder, se inscreva no nosso canal. Isso vai ser bom para nós, vai nos ajudar. E também, se você tocar o sininho ali, você vai ficar sendo avisado sempre que novos vídeos forem publicados por nós. Ok? Obrigado e um abraço.